Você lê a mesma frase 3 vezes e continua sem entender. Quando senta para trabalhar, parece que seu cérebro está operando em câmera lenta. Alguém te faz uma pergunta simples e você demora segundos para formar uma resposta. Não é um cansaço normal. É como se tivesse uma camada de fumaça entre você e seus pensamentos. Você até tenta se concentrar, mas qualquer tarefa que exige raciocínio parece 3 vezes mais difícil do que deveria ser. E o pior é que você sabe que não está operando com todo o seu potencial, mas não entende o motivo. Mas nesse vídeo, você vai aprender exatamente como reverter isso. O nome desse fenômeno é névoa mental, ou brain fog em inglês. Se trata de uma dificuldade persistente de concentração, esquecimentos frequentes, lentidão para processar informações simples e aquela sensação de estar desconectado da realidade mesmo depois de dormir. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 5 causas ocultas da névoa mental. Vamos começar pela inflamação cerebral silenciosa, que está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. Depois vou te mostrar por que mesmo comendo bem, você pode estar com deficiências nutricionais críticas, que impedem seu cérebro de funcionar da maneira correta. Vamos falar sobre a tríade metabólica que seu cérebro precisa para se autolimpar todas as noites, e por que você provavelmente não está conseguindo fazer isso. E finalmente, o sabotador que desfaz todo o resto, o cortisol desregulado. E nos próximos minutos, você vai aprender os ajustes fisiológicos que podem clarear sua mente mais rápido do que você imagina. Se você já acorda com a cabeça pesada, existe uma causa inflamatória por trás disso. A névoa mental que você sente não é imaginação, é uma neuroinflamação real. Neste momento, moléculas inflamatórias chamadas citocinas estão circulando pelo seu cérebro, prejudicando a comunicação entre neurônios. Pense nisso como estática numa ligação telefônica. A linha existe, mas o sinal não passa direito. Seus neurônios estão tentando se comunicar através de um campo de batalha inflamatório. Um estudo da Universidade de Birmingham, publicado em 2019, mostrou que níveis elevados de citocinas inflamatórias, especialmente IL-6 e TNF-alfa, estão associados a declínio cognitivo e dificuldade de concentração. Mas aqui está o que ninguém te conta. Você não precisa ter uma doença inflamatória diagnosticada para ter inflamação cerebral. Aquela pizza que você comeu ontem? Os carboidratos refinados desencadearam um pico de glicose que ativou vias inflamatórias. Aquela noite mal dormida liberou citocinas pró-inflamatórias. E o estresse do trânsito? Mais inflamação. O seu intestino é o epicentro dessa guerra. Quando você come alimentos processados, açúcar ou fica muito tempo sem comer, a barreira intestinal fica permeável. Bactérias e toxinas vazam para a corrente sanguínea e o seu sistema imunológico entra em alerta máximo. E essa resposta inflamatória não fica confinada ao seu intestino. Ela viaja direto para o seu cérebro através da corrente sanguínea e do nervo vago. E o resultado é aquela sensação de cabeça pesada, pensamento lento e memória falhando. É como se seu cérebro estivesse tentando funcionar durante um incêndio. Isso significa que toda vez que você escolhe o que come, como dorme e como lida com o estresse, você está escolhendo se seu cérebro vai funcionar num ambiente limpo ou num campo de batalha inflamatório. Mas a inflamação não acontece sozinha. Ela precisa de combustível. E o combustível mais comum, que você provavelmente consumiu hoje, é também o mais destrutível para o seu cérebro. Você acorda, toma café com pão branco ou cereal. Às 10 horas, sente aquela queda de energia e toma mais café. No almoço, arroz branco ou macarrão. À tarde, mais um lanche para recarregar. Você acha que está se alimentando, mas seu cérebro está num parque de diversões infernal de montanha-russa glicêmica. E isso está destruindo sua capacidade
de pensar com clareza. O que acontece é que quando você come carboidratos refinados ou açúcar, sua glicose sanguínea dispara e seu pâncreas libera insulina para baixar essa glicose. Mas o problema não é só o pico, é a queda abrupta que vem depois. Quando sua glicose cai rapidamente, seu cérebro, que depende principalmente de glicose como fonte de energia, entra em modo de emergência. É quase como uma hipoglicemia cerebral. Seu cérebro fica sem combustível estável. Pesquisadores da Universidade de Tufts descobriram que flutuações na glicose sanguínea estão diretamente associadas com dificuldade de concentração, memória prejudicada e lentidão cognitiva. Mas tem algo ainda mais sério: o conceito da diabetes tipo 3. Estudos recentes mostram que a resistência à insulina não acontece só no corpo. Ela acontece dentro do próprio cérebro. Neurônios que ficam expostos cronicamente a picos de insulina começam a não responder mais a ela. E sem resposta à insulina, esses neurônios não conseguem usar glicose eficientemente, mesmo que ela esteja disponível. Resultado? Névoa mental crônica, independente do que você coma. Um estudo da Clínica Mayo acompanhou pessoas com dieta de alto índice glicêmico versus baixo índice glicêmico. O grupo de baixo índice glicêmico teve cerca de 50% menos episódios de dificuldade de concentração e memória de curto prazo após apenas 30 dias. Justamente porque o cérebro não estava constantemente em modo de sobrevivência energética. A solução não é cortar todos os carboidratos, é estabilizar a glicose, comer proteína e gordura antes de carboidratos e escolher carboidratos complexos não refinados, além de evitar comer açúcar isolado. Esses ajustes simples transformam a montanha-russa numa rodovia plana, onde seu cérebro pode finalmente funcionar sem interrupções. Mas, além disso, você precisa aprender a ingerir os nutrientes necessários que faltam na dieta da maioria das pessoas. Você come todo dia, não passa fome e talvez até ache que come bem. Mas existe uma diferença brutal entre comer calorias suficientes e fornecer os nutrientes específicos que seu cérebro precisa para funcionar. O problema é que o solo nos dias de hoje está empobrecido. Os alimentos são colhidos antes de amadurecer completamente. O processamento remove micronutrientes. Você está comendo comida cheia de calorias, mas nutricionalmente vazia, e seu cérebro está pagando o preço. Vamos começar pela vitamina B12. Ela é essencial para a produção de mielina, a camada protetora que reveste seus neurônios e permite que os impulsos elétricos viajem rapidamente. Sem B12 suficiente, seus neurônios ficam expostos e a comunicação neural fica lenta. É como tentar enviar internet de alta velocidade por fios de cobre oxidados. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que mesmo deficiências subclínicas de B12, aquelas que nem aparecem em exames padrão, causam dificuldade de concentração, memória prejudicada e fadiga mental. E quem está em risco? Vegetarianos, veganos, pessoas acima de 50 anos, qualquer um com problemas digestivos e quem toma antiácidos regularmente. Ou seja, muito mais gente do que você imagina. O magnésio também é um fator. Mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo dependem dele, incluindo síntese de neurotransmissores, regulação de canais de cálcio dos neurônios e produção de ATP, a moeda energética das células. Pesquisadores estimam que 75% da população tem ingestão insuficiente de magnésio. E deficiência de magnésio se manifesta como? Fadiga mental, dificuldade de concentração, ansiedade aumentada, sono ruim. Exatamente os sintomas da névoa mental. Por último, o ômega 3. Seu cérebro é 60% gordura, e grande parte dessa gordura é DHA, um tipo de ômega 3. Ele compõe as membranas dos neurônios, permitindo que neurotransmissores passem de forma eficiente. Se você não come peixe gordo regularmente, sardinha, salmão,
cavala, você provavelmente está deficiente. Agora vamos falar sobre a tríade metabólica, que é como se fosse um sistema de limpeza do seu cérebro. Seu cérebro não é uma máquina que funciona 24 horas sem manutenção. Todo equipamento precisa de limpeza, lubrificação e recalibração. No seu cérebro, isso acontece através de 3 processos fisiológicos: o sistema linfático durante o sono profundo, a hidratação celular constante e a liberação de BDNF através do movimento. Cada um desses processos é absolutamente crítico, e a maioria das pessoas está falhando nos 3 simultaneamente. Vamos começar pelo sono. Seu cérebro tem um sistema de limpeza chamado sistema linfático. Durante o dia, seus neurônios geram resíduos metabólicos, proteínas tóxicas, subprodutos da atividade neural. Durante o sono profundo, especificamente nas fases 3 e 4, os espaços entre seus neurônios aumentam em até 60%. Fluido cerebroespinal flui através desses espaços, literalmente lavando as toxinas acumuladas. Pesquisadores da Universidade de Rochester descobriram que esse processo de limpeza é 10 vezes mais ativo durante o sono profundo do que durante a vigília. Mas aqui está o problema: se você não atinge o sono profundo suficiente, essa limpeza não acontece. Proteínas tóxicas, incluindo beta-amiloide associada ao Alzheimer, começam a se acumular. O resultado a curto prazo é uma névoa mental severa, e o resultado de longo prazo é declínio cognitivo acelerado. Você pode dormir 7, 8 horas, mas se seu sono é fragmentado por estresse, álcool, tela antes de dormir ou apneia não diagnosticada, você não está atingindo sono profundo suficiente. Seu cérebro está trabalhando o dia inteiro num ambiente tóxico que nunca foi limpo. Agora, a hidratação. Um estudo da Universidade de Connecticut mostrou que desidratação de apenas 2% do peso corporal resulta em queda de 20% na função cognitiva. Seu cérebro é 75% água. Cada reação bioquímica, cada impulso elétrico, cada transmissão de neurotransmissor depende de hidratação adequada. Quando você está desidratado, o volume sanguíneo cai, menos sangue chega ao cérebro, menos oxigênio, menos glicose, menos nutrientes. E você sente uma névoa mental imediata. A maioria das pessoas vive num estado de desidratação crônica de baixo grau. Um teste simples é ver a sua urina. Se não estiver quase transparente, quer dizer que você está desidratado. Também precisamos falar do movimento. Quando você se exercita, especialmente em exercícios aeróbicos, seu corpo libera uma proteína chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. BDNF é como se fosse o fertilizante dos neurônios. Ele promove crescimento de novos neurônios, fortalece conexões existentes, protege neurônios de danos. A tríade metabólica não é opcional, é um requisito fisiológico não negociável. Sem sono profundo, hidratação adequada e movimento regular, não importa mais o que você faça, seu cérebro não vai funcionar no nível que deveria. Mas olha só, tem um sabotador que desfaz os seus esforços positivos. Você pode estar comendo certo, dormindo bem, bebendo água, se exercitando, mas se esse vilão invisível estiver desregulado, todo o resto desmorona. Não entenda mal. O cortisol é essencial. Ele te acorda de manhã, te dá energia em emergências, regula a inflamação. O problema é cortisol elevado cronicamente, sem descanso. Quando você vive em estado de alerta constante, trânsito, prazos, notícias ruins, discussões, preocupação financeira, sem períodos de recuperação real, seu cortisol nunca baixa. E o cortisol crônico faz algo terrível. Encolhe o hipocampo, a parte do cérebro responsável por memória e aprendizado. Um estudo longitudinal da Universidade de Stanford
acompanhou pessoas com níveis elevados de cortisol por 20 anos. Eles descobriram que cortisol cronicamente elevado resulta em atrofia hipocampal mensurável em exames de ressonância magnética. E não é metáfora. Seu hipocampo literalmente diminui de tamanho. E isso se manifesta como memória ruim, dificuldade de aprender coisas novas e aquela sensação de que você costumava ser mais inteligente. Cortisol também interfere diretamente na neurogênese, a formação de novos neurônios. Seu cérebro tem capacidade de gerar novos neurônios ao longo da vida, especialmente no hipocampo, mas o cortisol crônico desliga esse processo. Você para de construir novos neurônios e começa a perder os que tem. Muitas pessoas interpretam isso como "estou ficando burro" ou "eu estou perdendo a cabeça". Não, você está em estado de estresse crônico que está biologicamente prejudicando seu cérebro. A solução não é eliminar o estresse. Isso é impossível na vida moderna. A solução é regular o cortisol. Algumas práticas diárias que podem te ajudar são respiração profunda, exposição à natureza, exercício moderado, não intenso demais, sono adequado, porque cortisol só normaliza durante o sono profundo. Reduzir cafeína, pois a cafeína amplifica a resposta do cortisol. E principalmente, períodos de recuperação real, não pseudo-descanso, rolando feed de rede social que mantém o sistema nervoso em alerta. Então, recapitulando, você descobriu que névoa mental não é psicológica, é fisiológica. Inflamação cerebral causada por açúcar, estresse e hábitos cotidianos. Deficiências nutricionais que deixam seu cérebro sem os componentes essenciais para funcionar. Sono ruim que impede a limpeza cerebral automática. Desidratação e sedentarismo que sufocam seus neurônios. E cortisol crônico, que literalmente encolhe seu hipocampo. Muitas dessas causas podem ser melhoradas com ajustes fisiológicos. Seu cérebro é um órgão físico que obedece regras fisiológicas. Quando você fornece os recursos corretos e remove os obstáculos, ele funciona. Quando você não faz isso, ele falha. Se sua névoa mental é persistente ou grave, é importante procurar avaliação médica para descartar condições clínicas. Se esse vídeo mudou a forma como você entende o que está acontecendo no seu cérebro, deixa um like. E nos comentários me diz qual das 5 causas você identificou que está errando e qual você vai resolver primeiro. Até o próximo vídeo!